28 de agosto, Santo Agostinho de Hipona. Agostinho nasceu em 13 de novembro de 354, em Tagaste, na África. Era de uma família rica. Seu pai era Patrick. Era um pagão, mas sua mãe, Mônica, era uma cristã fervorosa. No final do ano de 370, foi para Cartago estudar retórica. Mas esses estudos em Cartago só serviu-lhe para alimentar o seu orgulho. Os maniqueístas, conhecidos pela ânsia pelos estudos, agradaram-lhe a vaidade e induziram-no a abraçar a sua doutrina. Porém, nauseado com a conversa, ele os abandonou e foi para Roma. De Roma foi para Milão, para ensinar a retórica. Mônica, sua mãe, triste com a partida do seu filho, juntou-se a ele. Certa noite, o jovem sentiu-se angustiado em espírito e sentiu grande necessidade de derramar lágrimas. Ele retirou-se para o jardim, sob a folhagem de uma figueira frondosa, e deu asas às lágrimas. Ele sentiu sua alma coberta de pecados e se arrependeu deles. Num determinado momento, ele pensou ter ouvido uma música no jardim, como uma criança dizendo: "Pegue e leia, pegue e leia". Abriu o livro das cartas de São Paulo e leu: "A paz não se encontra nos banquetes e nas bebedeiras, nem na suavidade e na desonestidade". Isto foi suficiente para que ele, abalado pela graça divina, resolvesse entregar-se sem reservas ao serviço de Deus. Regressando à África, a Hipona entregou-se a uma vida ascética. Algum tempo depois foi consagrado sacerdote e depois bispo. Começou então uma grande atividade contra os hereges. Ário, Nestório, Donato, Pelágio tentaram dividir a igreja, mas Santo Agostinho irrepreensivelmente lutou contra as heresias desses homens. Contra eles lutaram os grandes padres da igreja: Atanásio, Gregório Nazianzeno, Cirilo de Alexandria, Cirilo de Jerusalém, São João Crisóstomo, Ambrósio, o Papa Gregório Magno, mas sobretudo o grande Santo Agostinho. Nada menos que 232 são as suas obras. No ano de 400, ele escreveu o seu livro sobre o livre-arbítrio, para refutar a doutrina dos maniqueístas e também de Pelágio. Em 411 e 412, dirigiu uma epístola aos católicos sobre a unidade da Igreja contra os donatistas. Contra Pelágio, ele escreveu o tratado sobre a natureza e a graça, no qual demonstra a necessidade da graça divina para sustentar a vontade enfraquecida pelo pecado original. E depois desses grandes embates de Santo Agostinho contra Pelágio, o Papa Zósimo condenou a doutrina de Pelágio como herética. Santo Agostinho também é dono de grandes reflexões espirituais sobre a vida do ser humano em sua unidade com Deus. E ele mesmo disse uma frase célebre que diz: "Tu nos criaste para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração até que encontre descanso em ti". Essa frase mostra justamente aquilo que Santo Agostinho entendia como unidade plena com Deus. Essa unidade que se dá no descanso em Deus. Essa unidade que realmente nós vamos adentrando no conhecimento e no repouso da intimidade divina, porque ele mesmo vai dizer:
tarde te amei, Senhor, porque buscava fora aquele que estava dentro de mim. E assim nós precisamos, também a exemplo de Santo Agostinho, buscar no mais profundo da nossa alma essa semente do Verbo que o próprio Deus já plantou na criação, para que assim nós possamos permitir com que essa semente do Verbo floresça, cresça, floresça e se torne uma grande árvore frondosa que dê frutos de salvação. Assim fez Santo Agostinho, porque diante daquela sua vida desordenada do passado, ele foi capaz de olhar para a misericórdia de Deus, contar com a graça divina e superar todas as suas dificuldades, para que pudesse ser um grande instrumento de Deus para a Igreja. E no ano de 430, quando os vândalos invadiram a África e sitiaram Hipona, Santo Agostinho deu o seu último suspiro. Era 28 de agosto de 430. Santo Agostinho de Hipona, rogai por nós.